Falou em alguns títulos já conquistados pelas modalidades amadoras e essa será também uma das preocupações mais, se quiser, poéticas de alguns adeptos do Sporting que acreditam que as modalidades amadoras podem manter-se ao mais alto nível sem que isso não venha a onerar o próprio clube. O que é certo é que algumas dessas secções, algumas dessas modalidades têm subsistido com cada vez menos dinheiro e conseguido alguns títulos. Vai haver menos dinheiro ainda para as modalidades amadoras ou tem outra ideia? Porquê Mário Muniz Pereira como mandatário da candidatura? 65 anos ao serviço do Sporting. É uma verdadeira referência. Teve-me de contar outro dia, quando me contou eram 1071 dias, mas depois já teve mais 2 dias de participação neste evento que se passou no Pombal, de atletismo, sim, e portanto sempre presente, tem 1073 dias ao serviço do Sporting. 5 horas a ver um jogo de ping-pong, sentado. É uma pessoa que, de facto, é uma verdadeira referência em torno do Sporting. É uma verdadeira referência em torno do atletismo. É uma verdadeira referência em torno de ser apaixonado pelo clube. Ele nunca se serve do clube, ele serve o clube. E esta forma de estar tinha que ser a referência da minha candidatura. E o Muniz Pereira, quando eu falei com ele, eu fiquei admirado. O senhor não estava no terreno, eu já o conheço, já o vi lá dentro, sei o que fez, mas ninguém falou comigo. Eu disse, pois não, professor, eu só poderia falar consigo no momento em que eu tivesse a certeza que era candidato a presidente do Sporting. E agora que o sou, é a primeira pessoa com quem eu falo. Eu fui com ele visitar o multidesportivo. Falámos com o Mário Patrício. E quando eu referi e refiro que há 19 modalidades, são 19 modalidades a serem certificadas em torno do multidesportivo. Sim. Porque o multidesportivo está a ser certificado, está a ser uma certificação de qualidade. E essa certificação faz com que haja um conjunto de modalidades que tenham a obedecer a determinadas regras. E são essas 19 que estão em volta do multidesportivo. Depois, naturalmente, há mais modalidades que estão fora do multidesportivo. Quando eu falei em 3.900 atletas, sim, ou em 1.100 fora de atletas diretos do Sporting em relação com a Câmara de Lisboa e com outras realidades, isso significa que é o conjunto de 5.000 pessoas, atletas, que estão em volta do multidesportivo. E aquilo que se pretende fazer, naturalmente, é construir o pavilhão para que se consiga, em torno do pavilhão, viver estes momentos, claro, de vitória perto de Alvalade. E para que o Sporting não esteja disperso, não é? Para que tenha um núcleo mais forte. Falou nesse ambicionado projeto imobiliário desportivo que há muito o Sporting procura alcançar. Tem datas, tem algum alcance que possa também transmitir? Penso levar esse projeto até ao fim. Falei com o arquiteto Mateus, autor do projeto. Naturalmente não quis desenvolver o tema porque eu ainda não sou presidente. Claro. No dia seguinte a ganhar as eleições e ser presidente, falarei naturalmente com o arquiteto, falarei com o Mário Patrício, falarei com o Filipe Nobre Guedes, falarei com o Muniz Pereira, falarei com as pessoas que estão em volta do atletismo do Sporting e verei, de facto, quais são as modalidades que podem ser lá praticadas. Já sei que há dificuldades atuais na maneira como está concebido o projeto em serem desenvolvidas algumas modalidades, por isso procurarei falar com todas, desde aquelas que não estão dentro do multidesportivo hoje, o hóquei patins, o olhar, enfim, uma série de modalidades que estão fora do multidesportivo de Sporting, em que vamos tentar ver como é que este pavilhão consegue responder a essas modalidades. Sei que é um projeto moderno, sei que é um projeto ambicioso, sei que estão previstos 3.000 lugares, mas terei que reanalisar o projeto depois de ser presidente. Só para ser claro relativamente a isso, o projeto estará em condições, segundo diz o arquiteto, de ficar concluído este ano, para que as obras tenham início no próximo ano, após um concurso, como tudo o que se deu até hoje no Sporting. Tudo foi objeto de concursos. Haverá um concurso também em torno do pavilhão, em que fará parte uma comissão da qual eu não faço parte, como nunca fiz parte de nenhum concurso feito no Sporting enquanto eu lá estive. Foi constituída uma comissão autónoma que abria propostas e que em torno dela tomava as suas decisões. E o ganhador vai fazer o projeto dentro do meu mandato. Por segundo diz o arquiteto, está previsto um determinado valor, que certificaremos depois, 12 milhões de euros, e está previsto um determinado prazo, 15 meses, para fazer. Se assim for, tanto projeto concluído com as revisões que tiverem que ser feitas este ano, então o pavilhão está pronto no meu mandato. Porquê é que se demitiu do Sporting? Eu demiti-me no Sporting porque eu amo demais o Sporting. Eu tenho paixão demais pelo Sporting para poder juntar o Sporting a um problema menos bom da minha vida. Eu fui constituído arguido num processo. Não fui acusado, mas fui constituído arguido num processo. E ao ser constituído entendia que pela visibilidade que eu teria e pelo facto de ser vice-presidente do Sporting com o primeiro estádio a ser construído, sim, temos de nos lembrar, o Sporting antes não andou mesmo atrás, da candidatura antes ao de Euro. 2004. Portanto, nós
e éramos líderes na altura, em várias vertentes e também nessa, eu entendi que não devia misturar o meu nome com o Sporting, porque poderia prejudicar o Sporting. Estou completamente tranquilo relativamente a esse processo, porque esse processo fechou, e fechou bem, como devia ter sido, como deveria fechar, a minha inocência ficou provada. E é nesse contexto que eu me sinto completamente tranquilo para hoje, de novo, num momento difícil do Sporting, dizer que estou presente. Pode fazer algum anúncio por este intermédio de nomes que são tão ambicionados por aqueles que estão a assistir a este nosso diálogo? Treinador, jogadores. A sua preocupação é a minha preocupação. A nossa preocupação é a preocupação dos adeptos. É evidente que eu estou preocupado com isso. Mas eu estou preocupado em estar ligado a uma história de sucesso do Sporting. Eu não estou preocupado em ser o presidente do dia 26 de março, que não tem soluções para o dia 27 de março. Sim. Eu digo-lhe o seguinte, faz algum sentido contratar um treinador, que já está fechado o acordo com o treinador, que está neste momento a trabalhar, e esse treinador que está a trabalhar poder dizer que vai ficar ligado a um candidato de outras eleições? Qual é a responsabilidade desse profissional que treina outra equipa a dizer que vai estar ligado a um candidato? Gostaria de ter um treinador do Sporting que acabava o seu contrato no final desta época, ou se quer desvincular do clube onde está no final desta época, e enquanto está cá, diga que é candidato, que é treinador putativo de um putativo candidato. Claro que não faz nenhum sentido. Se me perguntarem, mas o treinador não é importante? Claro que é importante. É evidente. Mas nunca falou com nenhum treinador? Claro que Carlos Freitas e Luís Duque e eu próprio já falámos com o treinador escolhido. Então não é o momento de anunciar, não é pelas razões que eu referi. O Sporting está num momento de decisão sobre o seu futuro ou sobre não ter futuro. E a única maneira que eu tenho de honrar o passado é ganhando no futuro. E para ganhar no futuro tenho que ter um treinador vencedor. E por isso eu tive que definir o perfil, também tendo em conta a sua capacidade e a experiência vivida no mundo do futebol na Europa, sobre treinadores que fossem capazes de saber treinar no exterior. Eu vejo uma fórmula só de anunciar o nome antes do dia 26 de março. É se esse treinador que está a trabalhar entender que não prejudica a equipa onde está. Percebo. Então, nessa altura... Não gostaria, com certeza, que fizesse o mesmo se fosse um treinador do Sporting. Exatamente. Olhando para os restantes candidatos, confessará, com certeza, que terá sobre esses candidatos a mesma impressão que eu tenho, que aquilo que desejam será um bom futuro para o Sporting. O que é que o distingue? Porque todos desejam o melhor para o clube. O que é que distingue Luís Godinho Lopes dos restantes candidatos? Eu tenho noção que todos desejarão. Estamos a falar a candidatura a presidente do Sporting, portanto é evidente que todos desejarão. Porquê votar em Luís Godinho Lopes e não votar nos outros? Em primeiro lugar, eu tive 4 anos no Sporting, nos últimos 28. E esses 4 anos, que foi entre 99 e 2003, dos quais, ao demitir-me em 2001, acabei o estádio em 2003, conforme referi, nesses 4 anos fomos campeões 2 vezes. Fizemos um estádio, uma academia, alterámos a imagem do clube. Portanto, eu tive em 4 anos de sucesso. 4 anos em que fomos líderes. Não andámos a reboque de ninguém. Não se falava em academias em Portugal, nós estávamos a fazer uma. Não se falava em construções de estádio, nós estávamos a fazer uma. Nós não éramos campeões há 18 anos e fomos campeões. Portanto, constituímos uma equipe ganhadora. E eu fiz parte e tive o orgulho de pertencer a esses 4 anos dos últimos 28 da vida do Sporting. Portanto, de uma maneira clara, esta poderia ser uma boa razão, mas não é a única. Nós, para apostarmos em alguém no futuro, temos que conhecer o passado desse alguém. Eu, em todas as atividades onde passei, fui um vencedor. Nas atividades onde passei, fui um líder. Nas atividades onde passei, criei uma relação afetiva com as pessoas que ainda hoje me convidam para isso. Eu sou um cidadão do mundo, trabalhei na Venezuela, tive empresas em Angola, em Moçambique, em Marrocos, em Cabo Verde, em Portugal, naturalmente. E, portanto, ao ser um cidadão do mundo, a minha relação teve de se fazer pela afetividade e teve de se fazer também pela competência e teve de se fazer pela credibilidade e teve de se fazer pelo sucesso. Dia 27 tem dinheiro para o Sporting? É evidente. É este trajeto de vida. É este trajeto de vida. É a forma como eu tenho sabido ganhar, não só em torno da situação financeira das empresas em que estive, mas em torno das pessoas. Em torno das pessoas. Essa empresa que deixei em 97 e vendi, há 2 anos atrás fez um jantar em que juntou 300 pessoas, 10 anos depois de eu ter sido a empresa. Portanto, esta afetividade que eu crio com as pessoas, esta afetividade que eu crio nos projetos, o ser ganhador em torno destes projetos, faz com que eu tenha ganho credibilidade. E é essa credibilidade, é essa competência, ligada à liderança e à paixão,
Não é só um deles, porque os presidentes que estiveram até agora no passado recente do Sporting, muitos deles eram competentes, outros eram credíveis, outros eram apaixonados, outros eram líderes. Não é isso que está em causa, é preciso combinar estas 4 questões. E eu considero que as combino, não vale a pena truncar separando cada uma delas. E ao combinar essas 4 questões, eu acredito que tenho essas condições. E, portanto, que reuni as condições para o dia 27 de março. Reuni as condições para que honrasse o passado ganhando o futuro. Reuni as condições para que o Sporting voltasse a ser ganhador. Dia 26 de março é um dia decisivo. Escolhe-se o futuro do Sporting Clube de Portugal. Em vez de presidentes à experiência, o Sporting precisa de um líder com experiência em ganhar. Uma pessoa com provas dadas, com títulos e com a garra necessária para devolver o rugido ao leão. Vote num futuro de glória. Vote Luís Godinho Lopes.